Olá, seja bem-vindos em mais um episódio da nossa série Fala Professor, Fala Professora. Hoje a nossa convidada é a professora Elaine Schwab. Seja bem-vinda, professora Elaine. Muito obrigada, professora Estela. Olá a todos vocês. Sejam também muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui que é fantástico que a professora Estela trouxe para nós. Estou me sentindo honrada de estar aqui hoje para contar algo para vocês. Não sei ainda, mas eu acho que vem coisa pela frente. Bom, vamos lá. Espero que você esteja completamente preparado. Eu tenho 2 perguntas e se você gabaritar as 2 perguntas, você ganha um abraço quentinho. Olha só, vou fazer o possível. Então vamos lá. A primeira pergunta, Elaine, conta um pouco sobre você. Elaine por Elaine. Como é que foi a sua formação, graduação, mestrado? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, que eu tenho certeza que quem está em casa quer saber um pouco mais. Olha só, professora, me arrepiei já, como assim? Olha, é uma jornada, assim, que eu tenho muito orgulho, sabe, professora Estela? Minha mãe é professora, tudo começa aqui, né? Começa lá, na verdade, né? Quando minha mãe, eu ainda pequena, né? E todos os dias ela era funcionária do Estado, né? Ela é aposentada, né? Então ela ainda é funcionária aposentada do Estado, mas eu lembro assim como se fosse hoje, todos os dias, ela pegando na minha mãozinha, levando até a casa da avó, né? Para ficar na casa da avó, enquanto ela ela era professora do ensino fundamental, né? Então ela ia lá para ensinar todo mundo, enfim, e trazia aquela pilha de cadernos. Gente, eu adorava, sabe, folhear os cadernos e mexer e olhar aquelas capas, porque a mãe sempre ajudava a encapar. Naquela época, né, tinha aquelas capas azuis do estado lá do Paraná, não sei se é assim em todos os estados, mas lá no Paraná eram plásticos azuis, que todos os cadernos tinham que ser. Olha onde eu estou indo parar, professora. Nossa! Olha onde eu estou indo parar com a minha memória. Lembrando da minha mãe encapando aqueles cadernos todos ali, né, com aquela capa azul para deixar bonitinho, dobrando, fazendo ali uma dobradura na primeira página para que todos pudessem colocar o nome. E eu ajudava, às vezes, fazer uma florzinha, fazer um desenho e tudo mais. Esse é um momento, assim, que me marcou bastante, né? Porque todos os dias eu acompanhava ela até a casa da minha avó e ela voltava com toda aquela dedicação, com aqueles cadernos, com aquelas provas, né? E eu acho que não tem um filho de professor que não diz assim: mãe, posso ajudar a corrigir a prova? Uhum. Eu acho que não tem. Mãe, você deixa eu ajudar a corrigir a prova? Né? E é claro que a gente ali junto com ela passava, né, tempo fazendo essas questões. Mas aí eu fui, né, passando o tempo. E diferente da minha irmã, que fez o terceirão, né, e fez o ensino médio normal, eu fui para o magistério, né? Então, assim, eu fiz os 3 anos porque eu falei, bom, vou buscar uma formação. Eu já tinha aquilo que eu queria ser professora. E aí eu fui e fiz o magistério. Foram 3 anos no Instituto de Educação, lá no Paraná, né? Então, foram 3 anos, assim, professora Estela, novamente trazendo à tona das pastas, aquilo me encantava, da organização, de terem pastas maravilhosas, de trazer aquilo pro ensino dos tutuquinhos lá, né? Que a gente podia fazer os estágios e ia para as salas de aula, né? Os estágios, assim, era a minha melhor parte. Porque aí, então, né, claro, as aulas de português e matemática ficavam um pouquinho para o lado, né? Mas aí ir para o estágio era maravilhoso. Então, isso eu tenho muita lembrança. Mas aí, quando eu terminei o meu... veja como a vida vai levando a gente para caminhos e traçando, né? Quando eu terminei o meu magistério, professora Estela, eu já não fui fazer a pedagogia, né, para que eu pudesse, de repente, estar em sala de aula, para que eu pudesse, né, de repente, seguir. O meu pai também era professor, só que ao mesmo tempo que meu pai era professor, ele era professor na área de economia, né, e trabalhava num escritório também de contabilidade, ligado à área de agronomia. Então, ele falou, olha, tem uma outra profissão.
vá lá e vamos fazer aí, tenta um vestibular na universidade estadual aqui na nossa cidade. Por que você não segue o que eu faço, que é o Ciências Contábeis? E aí eu fiz o magistério, e aí o meu caminho fez assim, né? De um lado eu tinha o magistério, e aí eu fui e fiz o vestibular para Ciências Contábeis e passei, professora Estela. E aí passei. Vou dizer para você assim, era aquilo que você queria? Não sei, eu era tão nova, né? Uhum. Então, assim, eu fazia e aquilo que eu fazia eu gostava, eu me dedicava. Então foram 4 anos do bacharelado muito dedicados à parte contábil, fazendo estágios nos escritórios que o meu pai trabalhava. E aí o magistério foi ficando um pouquinho para trás. Comecei o meu trabalho, professora, logo depois que eu me formei em bacharel em Ciências Contábeis, comecei trabalhando na área contábil. Comecei trabalhando na área contábil numa indústria, lá no Paraná. Foram alguns anos trabalhando na área contábil, né? E aí, o que acontece, professora Estela? As coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Você foi seguindo esse fluxo de mudança. Eu fui seguindo o fluxo de mudança, novas tendências, novos caminhos. E sabe qual é o novo caminho que chegou? Gravidez. Gêmeas. E aí, então, né, sou mãe de gêmeas, para quem ainda não sabe, 2 meninas maravilhosas, né, lindas, fantásticas que eu tenho, e que, então, fez com que eu repensasse como unir, né, a família, como unir a minha ideologia, que seria a questão da profissão, ao ser professora, como unir o bacharelado de Ciências Contábeis. Olha só como tem oportunidades para todo mundo nessa vida, Sim. Né? E aí foi com que, a partir do momento que eu tive as minhas filhas, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a área educacional. E aí, para que eu pudesse cuidar um pouco das minhas filhas, a louca da mãe foi fazer mestrado. Então, enquanto as minhas filhas estavam pequenas, eu acabei indo fazer o mestrado e logo depois do mestrado eu falei, agora sim, está na hora de eu ligar o bacharelado de Ciências Contábeis, a minha formação no magistério, a minha formação no mestrado, né, depois que eu terminei o mestrado, e foi aí que eu comecei a entrar na vida acadêmica, né? Com esse mestrado, e aí então eu fiz o segundo bacharelado, professora, de administração. Então eu tenho 2 bacharelados. Então eu tenho a formação no magistério, eu tenho a formação em ciências contábeis, eu tenho a formação em administração, mas não para por aí. Depois que eu estava, olha só, você vai me chamar, é maluca, mas tudo se uniu assim de uma forma para que hoje eu possa estar aqui. Para você fez sentido. Muito, 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 muito sentido. Sabe por quê, professora Estela? Porque eu estou aqui hoje numa profissão que eu amo. Eu adoro estar aqui. Eu não sei se você vê brilho nos olhos, mas eu adoro isso daqui, adoro. Então faz 13 anos que eu estou na área educacional, que eu pude unir, né, a minha formação lá do ensino médio, que eu pude unir os meus 2 bacharelados e que eu pude seguir, sabe para onde depois? Pedagogia. Exatamente. Só pode ser. Exatamente. E aí, Elaine, a gente está caminhando para os minutos finais, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Tá. Mesmo fazendo toda essa formação linda e grande, que não é muito comum a gente ver, né? Muitos professores não buscam a licenciatura e você buscou. Mas qual foi o dia que deu um estalo, assim, sabe? Aquela turma, aquele estudante que você olhou e falou assim, nossa, sei fazer isso tão bem, eu vou continuar no magistério. Então, professora Estela, eu tenho alguns alunos e eu vou dizer para você que eu acho que eu tenho que ser um réu confesso. Quando que tudo começou a fazer sentido para mim? Nós começamos na área do ensino superior quando os alunos que estavam naquele perfil de inclusão e que estavam chegando ao ensino superior. Sim. Foi alguns anos atrás, né, que nós já vimos esse perfil, esse movimento desses alunos, né, e graças a Deus com essa inclusão, esses alunos começaram a chegar no ensino superior. Eu me vi como professora dizendo assim, como que eu vou ministrar aula dessa forma? Foi aí que eu conheci uma professora pedagoga,
né? Mas pedagoga de formação ali, né? Aquela pedagoga, né? Professora e tal, que ela falou assim, Elaine, cada um tem seu lugar na sociedade. Cada um tem seu lugar na sociedade. Então, você busca o seu melhor, os teus alunos vão buscar o melhor, né? E vocês, no final, chegarão juntos para que você possa verificar que eles têm um lugar na sociedade e que esse lugar na sociedade é fantástico para eles. Professora Estela, foi ali que eu disse assim, isso é ser, né? Um professor. É realmente não estar naquele quadradinho, aquele mesmo perfil de alunos. Eu tenho alunos que hoje me mandam aqui, né? São alunos que já se formaram, que estão trabalhando e que um deles agora, esses dias, fez o TCC. E, professora Estela, foi aí que eu também... tudo começou lá, há 4 anos, quando ele começou a estudar, e são 2 que começaram a estudar, e agora, passados 4 anos, eles se formaram. E quando eles estavam na banca de TCC, eu já não estava mais lá no ensino presencial, já estava aqui na educação à distância, eles gravaram eles no palco, sabe? Falando TCC, e aquilo assim me arrepia de um jeito, e me diz assim... é para isso que você está aqui, entendeu? É para isso que você aprendeu, que você escutou outras pessoas, que você realmente viu o quão grandiosa é a tua profissão, Elaine, em ser professora, em estar na área educacional. E eu não saio daqui nunca mais, professora Estela, nunca mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que olha... Eu já fiz uma entrevista também com a Núbia, ela disse que esse quadro tem que mudar. Não tem que ser fala professor, tem que ser chora professor, porque a gente fica emocionado. Não tem como. Não tem como. E você trouxe aqui uma história de escuta e partilha de outro colega, e você conseguiu perceber que a inclusão no ensino superior realmente é muito recente, e poder acompanhar eles até a apresentação final é o que faz a diferença. É muito. Então, você merece seu abraço quentinho. Obrigada, professora Estela. E obrigada por me chamar para esse quadro, para esse episódio. Eu adorei, gente. Olha, até o próximo episódio. Um beijo e beijo em todas. Tchau, tchau.